a lista certa do Ancelotti diminuiu de um cara, saiu, numa posição que o Neymar joga. Infelizmente, o Rodrigo teve uma contusão muito difícil, que demora 6, 7 meses, e ele tá fora do Copa do Mundo. E aí se abre uma perspectiva do Neymar. Eu acho que o Neymar vai ser chamado. E a informação é minha, o Neymar vai ser chamado por esses 2 amistosos, e o Neymar vai pra Copa do Mundo. Abriu uma grande perspectiva do Neymar ser convocado, e acho que ele tem que ser convocado. Vem jogando muito bem no Santos nos últimos jogos, e eu acho que vai ser muito importante para a seleção brasileira ter o Neymar na próxima Copa do Mundo. 90 minutos eu levaria ele, com toda certeza. Tem que levar ele. Do que ele fez aí, ó, tem que levar. Porque o restante lá não vai ganhar a Copa do Mundo. Esse gol aí não é qualquer um que faz, não. Não, ele é um gênio. Neymar teve seu nome muito cogitado para a Copa do Mundo. E agora, com a grave lesão de Rodrigo e seu corte da lista de Ancelotti, aumentaram muito as chances de o camisa 10 retornar à seleção. Será que Neymar será convocado por Ancelotti para disputar a Copa do Mundo? A mídia reagiu e vê com bons olhos o retorno do craque nos amistosos e em uma possível convocação definitiva para o Mundial. Hoje você vai conferir tudo o que rolou. Então já deixa o like e fica até o final para não perder esse debate completo. Eu quero lembrar que o Rodrigo está fora da Copa do Mundo, lesão no joelho, né? Lesão do ligamento cruzado. E a pergunta que eu quero fazer para você, sem querer que te irritar, Casano, eu sei que você inclusive já passou a mão no rosto, porque você sabe o que vem por aí. A minha pergunta é, isso significa que o Neymar possa ter mais espaço, considerando que o Rodrigo não vai para a Copa? Cara, eu acho que a possibilidade aumenta mesmo. Isso aí é natural. Um jogador a menos, jogador seguro, né? O Rodrigo fazia parte da lista certa do Ancelotti. Então, a lista certa do Ancelotti diminuiu de um cara, saiu, numa posição que o Neymar joga. Isso aí eu tô falando pela saída do Rodrigo, não pela condição do Neymar. Pela saída do Rodrigo, abriu uma brecha. Agora, o Neymar fez 2 gols contra o Vasco, que é o último colocado no campeonato. Antes do jogo com o Vasco, não tinha pego na bola contra o Novo Horizontino. Então, assim, o Neymar precisa jogar bem e decidir jogos grandes, né? Porque fazer gol no Água Santa, como ele fez no ano passado, que caiu para a Série A2, na Inter de Limeira, que caiu para A2, no Juventude, que caiu para a Série B, no Sport, que caiu para a Série B, e no Vasco, que está na última posição do campeonato, não deve ter muito peso para um treinador decidir convocá-lo para a seleção brasileira, né? Esse é o ponto. Ele tem que demonstrar que vai evoluir fisicamente, que vai ter condições de ter uma intensidade aceitável para os jogos de Copa do Mundo, porque é o seguinte, as Neymarzettes fizeram dos gols contra o Vasco gols de final de Copa do Mundo, né? Sim. Né? Fizeram, né? Então, só que o Vasco não joga a Copa. Quem joga é Croácia, França, né? Holanda, Inglaterra, Alemanha, Argentina, Espanha, né? São esses times, essas seleções, esse tipo de time que o Neymar, se for para a Copa, tem que decidir. Não adianta fazer 3 no Haiti, entendeu? É isso que eu quero dizer. Peso nos gols. Se ele voltar a fazer gols com peso e demonstrar uma evolução física, que técnica não precisa mostrar. Técnica, ele sempre foi um grande jogador. Ele não precisa mostrar evolução técnica. Não é a técnica que está em discussão. O Ancelotti não tem a mínima dúvida da técnica do Neymar. O que está em discussão é a condição física, a condição clínica e qual intensidade que ele pode colocar num jogo. E decidir jogos de peso. Mas eu acho que a saída de um jogador como o Rodrigo aumenta, sim, a possibilidade do Neymar ter chances na seleção, caso ele evolua, como eu falei. Perfeito. E aí, Danilo, o que você acha? Bom, para primeiro efeito, acho que a gente vai ver agora para esses amistosos a volta do Rafinha, que estava afastado por lesão. Então, se o Estevão estiver bem também, aí a gente vai ter de novo Rafinha, Estevão, Vini Júnior e Matheus Cunha. Se o Rodrigo estivesse bem, um deles teria que ficar fora do time. Então esse é o primeiro momento, para time titular pensando. Agora, para a lista, é o que o Casão falou. O Neymar tem um concorrente a menos para um espaço que o Neymar pode ocupar dentro de campo. A questão é o que ele vai fazer nesses 2 próximos jogos até a convocação para a próxima data FIFA, que é a última lista do Ancelotti antes da Copa do Mundo. Tem também uma outra opção.
se quiser manter o mesmo estilo, não é exatamente igual, mas que joga de uma maneira parecida, tem o Antony que está bem, mas pode mudar o estilo. Ele pode dar a opção, por exemplo, para convocar um Endrick, que ele não convocou nas últimas vezes e que está indo bem no Lyon. Não é a mesma coisa Rodrigo e Endrick, mas ele pode ter uma outra opção de ataque, já que ele tem pontas ali, né? Tem o Estevão, tem o Luiz Henrique, tem o Martinelli. Ele pode convocar o Vitor Roque, que ele já convocou, pode dar outra chance para o Caio Jorge, que perdeu um pouco de espaço. Eventualmente pode dar chance para o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que é um jogador de articulação também, que ainda não teve chance com ele. Então tem algumas alternativas. Agora, se o Neymar jogar a bola nos próximos 2 jogos, aí o Ancelotti vai acabar convocando, porque, como disse o Casão, tecnicamente não tem debate que ele é bom. A questão é que, tecnicamente, ele estava bem, sei lá, em 2016, a gente está em 2026. Infelizmente, o Rodrigo teve uma contusão muito difícil, que demora 6, 7 meses, ele está fora do Copa do Mundo. E aí ontem, a gente falando sobre isso, todo mundo colocando o Luiz Carlos Lago, né, e vocês todos da ESPN, um beijo para vocês todos da ESPN aí, né, pro Fabrício que é o diretor do Equipe F. Tá sabendo muito, hein, Gascão? Você não sabe o do seu grande amigo que escreveu o nosso livro, né? Que é o seu amigo. Então tá. Aí é o seguinte: veio o negócio do Rodrigo, aí infelizmente machucou, Luiz, Pedro Martelli, 1 minuto para cada um, e aí se abre uma perspectiva do Neymar. Eu acho que, independentemente do Rodrigo estando nos 26, eu acho que o Neymar vai ser chamado. E a informação é minha, o Neymar vai ser chamado por esses 2 amistosos e o Neymar vai para a Copa do Mundo. Vocês escutam o que eu estou falando. Abre para o Endrick, abre para quem mais. Infelizmente, a contusão do Rodrigo em relação à seleção brasileira, que joga em Boston, em Orlando, né? Contra a França e contra a Croácia. Isso. Se eu não estiver errado. É isso mesmo. Luiz? E o último contra o Marrocos, né? Antes da Copa. Não, eu também acho. Acho que ontem, com a informação da segunda-feira da contusão do Rodrigo, abriu uma grande perspectiva do Neymar ser convocado. E eu estou contigo, também acho que ele tem que ser convocado. Eu também estou nesse grupo que vê o Neymar como a sua última grande chance na seleção, vem jogando muito bem no Santos nos últimos jogos, e eu acho que vai ser muito importante para a seleção brasileira ter o Neymar na próxima Copa do Mundo. E aí que eu te pergunto, qual a importância dele para um time que a gente nem sabe em relação a contusão do Rodrigo? Dá para botar mais próximo para eu mostrar como é que ele machucou? Você que machucou, Juliano, é um lance tão... muito simples. Tá vendo? Ó, é simples. É um lance tão simples que ele arregaça o joelho, velho. Né, Souza? Acho que estica a perna. Não sei se dá pra você... Acho que foi no giro, né? Foi no giro. A hora que ele dá o giro, Ele gira, esquece. a chuteira tá no chão. E foi a mesma lesão que eu tive, que eu tava ouvindo, que é parcial. Só como ele é um cara leve, muito leve, né? E não tem tanta... E o menisco junto, irmão. Então... E aí o menisco junto, só com o menisco eu demorei 4 meses. Infelizmente. Mas a vida, ela tá aí para que a gente consiga, de uma certa maneira, os desafios, a gente crescer com os obstáculos. Você levaria o Neymar, Pedro Martelli, daquilo que ele fez do último jogo? Foi 2 golaços. Eu quero os 2 gols dele. Tira isso aí. Pode tirar, já deu também. O Neymar, eu acho que é o seguinte, ele tem que ser testado nessa última data FIFA, na minha visão, o Ancelotti deve levá-lo... Tipo, botar ele de titular contra a França e botar ele de titular contra a Croácia. Eu acho Joga 90 minutos, irmão, porque a Copa vai ser assim. Acho que a gente chegou já no limite do limite. Então é assim, tem condições? Não tem. Pode ser que a gente esteja falando de um Neymar como reserva na Copa do Mundo, por que não? Não tem problema algum. E ele tem que entender isso, que ele tem condições de ajudar o grupo no vestiário, dentro de campo, como reserva. Acho que ele vai para esses 2 amistosos, eu também faria um último teste de fogo, por assim dizer, com o Neymar Júnior, para ver se ele tem condições de disputar. Eu falo a verdade, antes do jogo que ele fez os 2 gols, eu não levaria. Depois dos 2 gols que ele fez, Souza, com arrancada, com o gol do pé direito, gol com o pé esquerdo, eu mudei de opinião. Eu também. E pra mim o Neymar tem que ir pra Copa do Mundo e tem que... Só que assim, antes de ir pra Copa, bota ele nos 3 amistosos. França, Croácia e contra o Panamá, que vai ser no Maracanã. Bota o cara, vai jogar os 90 minutos, você não vai sair. Você só vai pra Copa, Neymar, se você jogar fisicamente. Eu não tô falando tecnicamente, tá?
Fisicamente, jogo. você vai correr, se você vai se movimentar, eu quero que você faça isso. Se você fizer, é o seu passaporte para a Copa do Mundo. Souza. Pra mim, machucou um cara que, depois do Neymar, é o cara que se aproxima mais em termos de qualidade, quando não tinha surgido o Estevão, né, que pra mim também é um cara diferente. A seleção brasileira é uma perca muito grande e por causa disso eu levaria também o Neymar. Hoje abre esse precedente pra ele, né, e pelos últimos jogos que ele tem feito, até pelo jogo que o... Não, os últimos não, Souza. O do último, que foi o jogo que ele meteu 2 gols contra o Vasco, porque o jogo anterior foi 6-0 e ele não jogou bem. Não, é do último só. Eu tô falando do jogo que foi eliminado também. Ele Novo Horizontino. Ele Novo Horizontino, ele até foi um cara mais participativo, né? Tá. Criou jogadas, não tinha... Era o primeiro jogo que ele estava voltando. 2 jogos, 90 minutos. Exatamente, 2 jogos, 90 minutos, eu levaria ele, com toda certeza. Tem que levar ele. Do que ele fez aí, ó, tem que levar. Porque o restante lá não vai ganhar a Copa do Mundo. Esse gol aí não é qualquer um que faz, não. Cara. Não, ele é um gênio. É gênio, é gol de gênio. Então leva o cara, bota o cara pra jogar os 180 minutos e vê qual que é a parada dele. O que você pensa, Veloso? Olha, já falei aqui, vou repetir, né? Nós já levamos jogador para tocar pandeiro, para contar piada. Você tem um... Pra contar piada? Pra fazer graça entre os caras. Você tem um jogador que tem a capacidade do Neymar, ele tem que estar bem fisicamente, é claro. Mas se ele entender que ele pode ser útil, porque até na Copa de 86, se eu não me engano, em alguns jogos, o Zico foi banco. Entrava depois. Isso. Então o Neymar Até tem que no entender. jogo que foi... Perde o pênalti, ele entra no banco. Ele entra, a primeira Sai do bola que banco. ele pega, ele mete ele 3 dedos. Sai o pênalti, e ele aí vai bater. o branco sofre o preto e aí ele teve que bater. Ele vai bater, ele sai do banco. Então o Neymar tem que Então, entender. aí, ó, as Neymarzete, aí os haters aí, leva o Neymar, bota ele pra jogar os 2 jogos. Se jogar bem, tá na Copa. Se não jogar bem, obrigado, valeu, e tá tudo certo. Agora é com você. Você acha que Neymar será convocado para os amistosos e para disputar a Copa do Mundo depois da lesão de Rodrigo? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.